As crianças podem ir para a classe? Irmãos, na semana passada, eu apresentei o texto que nós lemos hoje, na hora da leitura do texto base, Mateus 24, de 9 a 14, eu fiz uma introdução ao tema Grande Tribulação. Eu apresentei algumas coisas, algumas verdades sobre a Grande Tribulação, como informações preliminares, mas não apresentei o texto. Eu pensei que ia dar tempo de apresentar as preliminares e pelo menos começar a apresentar o texto de Mateus 24, 9 a 14. Mas eu não consegui, porque só nas preliminares eu falei 1 hora. Então nós lemos vários textos juntos aqui. Os irmãos devem se lembrar que nós lemos vários textos da Bíblia, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Foram vários trechos que apontavam para a grande tribulação, esse período que está reservado para o fim, os eventos do porvir, esse período que é um período escatológico, que ainda há de vir, e ficamos nisso e não pudemos entrar no texto mesmo, no texto de Mateus 24. Mas nós dissemos, pelo menos pudemos dizer, e os irmãos olhem para mim, não olhem para Arquimedes, que eu sou muito mais bonito que o Arquimedes. Então, olhem para mim. Quando essas câmeras todas estão espalhadas aí, não deixem que elas tirem a atenção de você não, tá bom? Faz de conta que elas não existem, tá? É claro que o Arquimedes é muito mais bonito do que eu sei, tá brincando agora. Mas olhem para mim, não olhem para as câmeras, não liguem para as câmeras, tá bom? Faz de conta que elas não existem, não deixa tirar a atenção, porque às vezes eles não têm opção. Os técnicos não têm opção, eles têm que vir, têm que mexer, às vezes uma câmera acontece um probleminha e ele tem que ir lá e tem que dar uma mexidinha lá. Então não se deixe distrair, não se deixe distrair, tá? Olhem para mim aqui. Eu estou até com uma roupa bonita hoje, não estou? Então, vocês podem olhar para mim e com certeza vai ser mais proveitoso assim, tá bom? Ok, estava dizendo que eu não entrei no texto, mas eu passei para os irmãos um pequeno esbocinho do texto. E eu disse o seguinte, que o texto é um resumo da grande tribulação. Eu apresentei as razões, porque nós cremos que é um resumo. Alguns detalhes da grande tribulação começam no versículo 15, e esses detalhes são expostos aí, nós vamos trabalhar com esse texto depois. E eu disse também que esse texto que nós lemos, que é esse resuminho da grande tribulação, ele apresenta 3 informações sobre o mundo no período da grande tribulação. E as 3 informações que eu passei para os irmãos, que são o esboço desse pequeno texto, são as seguintes. Eu disse, a primeira informação, esse mundo será um mundo em guerra aberta contra os seguidores de Cristo. O período tribulacional será um período de guerra aberta contra os seguidores de Cristo. E isso está no versículo 9. Depois, a segunda informação que eu passei para os irmãos é uma informação baseada nos versículos 10 a 13. A segunda informação é a seguinte: este mundo será um mundo em franco declínio moral, social e espiritual. Essa foi a segunda informação que eu mencionei para os irmãos, mas não falei sobre ela, só mencionei. E a terceira e última informação que o texto nos dá acerca desse período é que este mundo será um mundo indesculpável. Versículo 14 tem a base para essa afirmação.
Então, essas três informações são as três informações que nós podemos extrair do texto. Então, hoje nós vamos caminhar por elas. Nós vamos olhar essas três informações. Os irmãos vão me acompanhar atentamente enquanto eu estiver falando. Os irmãos verão essas três informações e suas explicações. E veremos, na medida do possível, assim quando o texto permitir e for adequado, for apropriado, então nós mostraremos a relevância de um texto escatológico como este para o nosso dia a dia, para a nossa realidade hoje. Ok. Muito bem. Veja então aí a primeira informação que eu mencionei para os irmãos: será um mundo em guerra aberta contra os seguidores de Cristo. Os irmãos olhando, essa informação está no versículo 9, olha o versículo 9 e veja essa informação presente aí. O texto diz: então sereis entregues. A palavra entregues, essa palavra que aparece aqui, o verbo que é traduzido como entregar, é a palavra grega paradidome. E essa palavra, esse verbo paradidome, pode significar entregar, pode significar deixar e pode significar trair. São três significados nesta palavra. E é sempre o contexto da passagem que nos ajuda a compreender qual o melhor significado que se encaixa nela. Aqui na minha tradução está: então sereis entregues à tortura. Aqui seria, na realidade, sereis entregues à tribulação, ao sofrimento. Mas existe aqui uma conotação de traição. Quem vai entregar? Quem serão as pessoas que vão fazer essa entrega, que vão entregar, que vão trair os seguidores de Jesus? O texto prossegue dizendo que essas pessoas, ao nos entregar à tortura ou ao entregar os seguidores de Cristo à tortura, o resultado disso será que os seguidores de Cristo serão mortos. Se os irmãos olharem no capítulo 10 de Mateus, os irmãos verão algo semelhante acontecendo ali. E isso deve chamar a nossa atenção. Nós somos crentes e nós não podemos ser ingênuos. Nós temos que colher na palavra de Deus alertas acerca da nossa vida, da nossa experiência cristã, alertas ligados à nossa experiência cristã à luz da Escritura. Veja o que diz Mateus 10. O texto de Mateus 10 lança um pouquinho de luz sobre esse problema que estamos mencionando, que estamos vendo aqui no versículo 9, sobre essa realidade que é mencionada no versículo 9. Mateus 10, 17 até o versículo 22 diz o seguinte: cuidado com os homens, pois eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. E por minha causa sereis levados à presença de governadores e reis, para que deis testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos preocupeis com o que falareis, nem como falareis, pois naquela hora vos será dado o que dizer. Porque não sois vós que falais, mas o Espírito de vosso Pai é que fala por meio de vós. E aí o texto mostra essa atividade de entregar. Quem realizará isso? O texto diz: um irmão entregará seu irmão à morte, e um pai a seu filho, e filhos se rebelarão contra os pais, e os matarão, e sereis odiados por todos, por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Esse texto, quando conectado com o versículo 9 que estamos estudando, lança luz sobre a realidade de quem vai fazer esse ato, vai realizar esse ato de entregar, de trair. O texto fala de parentes próximos, entregando os seguidores de Jesus à morte, para que sejam perseguidos, torturados e mortos. Na sequência, o versículo diz:
e sereis odiados por todas as nações. O que o texto diz aqui é que no período da grande tribulação haverá um ódio mundial contra os seguidores de Cristo. Hoje, nós sabemos que existe um ódio, um rancor contra os seguidores de Jesus. E esse ódio, ele se expressa muitas vezes em desprezo, ele se expressa através de ações de ridicularização, ele se expressa através de zombaria. É assim que nós, aqui na nossa realidade, experimentamos geralmente o rancor dos incrédulos contra a nossa fé, contra os nossos irmãos, contra nós mesmos. Mas nesse período não vai ser assim. Nesse período, o ódio contra os seguidores de Jesus será um ódio assassino. Será um ódio marcado pelo desejo mesmo de matar. Nós sabemos que os muçulmanos querem matar os cristãos. Nós sabemos que existe um grupo espalhado aí pelo mundo, os muçulmanos têm um ódio mortal contra os cristãos e querem matar os cristãos. Muito bem, essa é uma realidade que vemos hoje. Mas no período tribulacional, esse ódio vai ser generalizado. As pessoas em todas as nações, dentro da nossa casa, dentro dos lares e talvez até dentro da igreja, essas pessoas vão odiar profundamente os seguidores de Cristo e desejarão matá-los. A causa do ódio qual é? Qual é a causa do ódio dessas pessoas contra os seguidores de Cristo? O versículo 9 diz qual é a causa do ódio. Veja qual é o crime. Veja qual é o crime que essas pessoas olham e, olhando para esse crime, entre aspas, despertam aí o seu ódio. O texto diz, por causa do meu nome. Essa é a única razão do ódio. Os seguidores de Cristo não farão nada de errado. Os seguidores de Cristo não cometerão nenhuma atrocidade contra ninguém, não serão inimigos da humanidade, não serão pessoas perversas, nada disso, como nunca foram. Mas eles serão odiados por uma razão apenas, por causa, diz o Senhor, do meu nome. Basta confessar o nome de Cristo, basta confessar o nome de Jesus, basta isso. Fazendo isso, serão odiados por todos. Nós dissemos, na semana passada, nós mostramos um gráfico panorâmico aqui, não sei se está disponível aí o gráfico, não sei se dá para mostrar. Eu pedi lá para mostrar o gráfico novamente hoje. Aí está, pode mostrar o gráfico inteiro, se for possível já mostrar o gráfico inteiro. Nós dissemos na semana passada, quando expusemos este gráfico, nós dissemos que a igreja, antes da tribulação, antes desse período, terá sido arrebatada. A Bíblia fala do arrebatamento da igreja. Fala que a igreja não estará aqui quando surgirem os eventos da tribulação, quando esses eventos acontecerem. Os irmãos têm ali, naquela seta azul ou verde clara ali, o arrebatamento da igreja antecedendo a tribulação. E depois então depois da tribulação, vem a segunda vinda de Cristo, seguida do reino milenário e os outros episódios que os irmãos veem ali no quadro. Agora notem bem, alguém pode perguntar, mas como? Como os cristãos serão perseguidos na tribulação se eles terão sido arrebatados? Como pode ser isso? Porque o texto fala de pessoas sendo odiadas na tribulação por causa do nome de Cristo, se a tribulação é precedida pelo arrebatamento, se os crentes terão sido tirados daqui. Muito bem, essa é uma pergunta muito boa, muito inteligente. E o texto mostra no versículo 14 o motivo. O texto dá no versículo 14 a resposta. O texto diz assim: e este evangelho do reino será pregado pelo mundo inteiro. Ou seja, a grande tribulação será um período de grande atividade missionária. E essa atividade missionária será coroada de êxito. Muitas pessoas crerão em Cristo nesse tempo. Nós veremos isso quando estivermos falando sobre o versículo 14. E essas pessoas que crerem em Cristo nesse tempo serão alvo então desse ódio tão terrível que vai cair
sobre elas. O que é importante notar aqui? Versículo 9 é um versículo pequeno. O versículo 9 não representa grandes desafios exegéticos, hermenêuticos, nada disso. Mas o versículo 9 deve nos alertar acerca do seguinte, irmãos. Nós, como eu disse, não podemos ser ingênuos. O versículo 9 mostra que nós devemos estar preparados, ainda que não passemos pela tribulação, ainda que de acordo com a cronologia que temos defendido aqui, não vamos passar por esse período terrível de grande tribulação, de grandes angústias e tudo mais. Ainda que creiamos assim, nós aprendemos no versículo 9, num versículo como esse, que nós que somos crentes devemos estar preparados para enfrentar o ódio e o rancor de quem nós menos esperamos. Você não pode ser ingênuo em relação à ação, aos sentimentos, à reação dos incrédulos em relação a você, mesmo os incrédulos que você mais ama e mesmo os incrédulos que mais estão próximos de você. Um texto como esse mostra que o cristianismo, a fé cristã, pode despertar um ódio mortal contra você, um ódio que pode partir inclusive dos seus pais, contra você. É aterrador isso, mas é uma verdade terrível e temos que estar alertas para isso. O seu filho pode odiar você mortalmente, por uma razão só, porque você crê em Cristo. Os seus pais podem querer vê-lo morto, podem querer desejar matá-lo, por uma razão só, porque você crê em Cristo. E a experiência atual da igreja cristã mostra o quanto isso é verdade. O quanto a fé cristã desperta o ódio de pessoas contra nós, as pessoas que nós menos esperamos. Na história do grande evangelista do Tibete, o grande evangelista Sadhu Sundar Singh, há um livro intitulado O Apóstolo dos Pés Sangrentos. É um livro que conta a história desse grande evangelista, Sadhu Sundar Singh. E é narrada a história de um garotinho, de um menininho, talvez seus 9, no máximo 12 anos, que confessou a fé cristã num contexto hinduísta. E ele confessou essa fé, inclusive, diante de autoridades da sua cidade, dos magistrados, das autoridades da sua cidade. Ele foi levado pelo seu próprio pai diante dessas autoridades, e ele ali confessou a fé cristã, porque tinha ouvido falar de Jesus através de alguns missionários ingleses. E a história prossegue dizendo que o pai desse menino, depois que ele fez isso, ele o levou para casa e serviu para ele uma refeição. E colocou veneno nessa refeição. E matou seu próprio filho. Por quê? Por causa do meu nome. Nós não podemos ser ingênuos, irmãos. Nós temos que estar preparados para essas coisas. Nós temos que estar preparados para o ódio dos nossos parentes. Nós temos que estar preparados para o ódio dos nossos irmãos, de sangue. Temos que estar preparados para o ódio dos nossos filhos, se eles forem incrédulos, dos nossos pais, dos nossos melhores amigos. A palavra de Deus mostra que quando abraçamos a fé, isso causa um efeito negativo, mesmo nas pessoas mais próximas de nós, e temos que estar preparados para isso. Não vamos nos enganar com mensagens cheias de florzinhas. Não vamos nos enganar com mensagens coloridas. Não. A experiência cristã neste mundo de trevas, pode ser sim uma experiência pesada, difícil e até amarga. E versículos como este são versículos que mostram essa realidade e temos que estar preparados para essa realidade. Mas o texto prossegue. O texto caminha para o versículo 10,
mostrando como será o mundo naqueles dias. Além desse ódio terrível, universal, todas as nações odiando os seguidores de Jesus, um ódio mortal, um ódio assassino por causa do nome dele, o texto prossegue explicando como será o mundo e dizendo que o mundo será um mundo em franco declínio moral, social e espiritual. Então veja aí na sequência do trecho, do versículo 9, você vê, nesse tempo, muitos haverão de, e aí vem uma palavra, se escandalizar. Se escandalizar, aqui na minha tradução está escrito abandonar a fé, que significa tropeçar. Na realidade, o verbo que aparece aqui é o verbo escandalizo, que significa tropeçar. Muitos tropeçarão. Muitos vão, talvez, apostatar da fé. Muitos desses que ouvirão o evangelho e a princípio crerão nele, vão abandonar a fé. Se tornarão inimigos. E o versículo 10 prossegue dizendo que estes, e notem, estamos falando agora de um contexto dentro da comunidade de fé. Isso é mais assustador ainda, porque se existe um ódio externo, o texto aqui parece dizer que haverá um ódio interno também. Porque muitos dentro da comunidade de fé, daqueles dias, vão abandonar a fé, vão tropeçar, vão sair do caminho, e mais, eles realizarão também essa atividade. O texto diz, eles vão trair e odiar uns aos outros. Isso também deve nos alertar, porque sugere que a comunidade de fé, sugere que a igreja, dentro do povo de Deus, podem surgir, no meio dos crentes, podem surgir inimigos perigosos. Irmãos, é muito terrível pensar nisso, porque o texto mostra que a nossa segurança, a segurança daquele que tem fé em Jesus, ela não pode ser depositada nem lá fora e nem aqui dentro, porque o texto sugere, o texto indica que a comunidade dos santos pode ser infiltrada por pessoas que terão uma fé temporária. Uma fé temporária, uma fé que não frutifica e mais, uma fé que ao passar, ao morrer, e ela vai morrer porque é falsa, ela dá lugar a um rancor terrível contra os irmãos. E essas pessoas então, tomadas por esse ódio terrível contra os irmãos, eles vão trair e vão odiar os irmãos. É um declínio espiritual, é um declínio social, é um declínio voltado para a área moral, dentro da própria comunidade dos santos. E o texto prossegue dizendo, falando mais desse declínio, agora no campo espiritual, o texto fala, também surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E quando nós dissolvemos esse versículo, o versículo 11, quando nós o dissolvemos dentro desse contexto maior, nós percebemos que esses muitos que eles enganarão, não serão somente pessoas lá de fora, porque existe um liame nesses versículos, no versículo 9, no versículo 10, no versículo 11, existe um liame que mostra que esses problemas acontecerão dentro da própria comunidade dos seguidores de Jesus. Pessoas que seguem a Cristo serão enganadas também. Pessoas lá de fora serão enganadas, e pessoas que seguem a Cristo serão enganadas também. Por que essa atividade de engano dos falsos mestres, dos falsos profetas, por que isso terá tanto sucesso? O livro de Mateus pinta o rosto do falso profeta. O livro de Mateus pinta o rosto do falso mestre. E quando ele pinta esse rosto, nós descobrimos por que essas pessoas serão seguidas com tanta facilidade. Se você voltar um pouquinho as páginas da Bíblia, você chega no capítulo 7 de Mateus. Mateus 7. E nesse capítulo, no versículo 15, você vê o retrato do falso mestre.
Veja o que diz 7,15. E aí você vai entender o que Jesus quis dizer com o falso mestre, com a expressão falso mestre, porque ele engana. O texto diz no versículo 15, capítulo 7, cuidado com os falsos profetas. Por quê? E aí vem o retrato deles. Eles vêm disfarçados em pele de ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Como o falso mestre se apresenta? O falso mestre se apresenta como um homem bom, como um homem santo, como um homem manso. É assim que ele se apresenta. Ele não se apresenta como um homem perverso, um crápula, um dominador das pessoas, ali exigindo que os seus desejos sejam cumpridos. Não. Ele se apresenta como uma ovelha, manso, tranquilo, carinhoso. Você pode se aproximar dele, ele é acessível, ele fala mansinho, ele conquista todos ao seu redor. As mulheres olham, que fofinho. Os homens olham e dizem, que cara legal, pessoa serena, a pessoa que nós podemos conversar e tem uma palavra doce, uma palavra tranquila, que pessoa extraordinária. E com essa postura de mansidão, de serenidade, de amizade, esse homem encontra o seu lugar e conquista as pessoas, mas por dentro ele é um lobo devorador. Ele ensina mentiras, e as suas mentiras são como que autenticadas pela sua postura. As pessoas olham para as mentiras, ouvem essas mentiras e não avaliam essas mentiras a partir da Escritura, avaliam essas mentiras a partir da postura da pessoa. Se ele é um homem tão bacana, se ele é um homem tão legal, o que ele fala deve ser verdade. E atribuem veracidade ao que ele diz, não com base na Escritura, mas com base na forma como ele se apresenta. Este homem não pode ser mau. Veja como ele é tão bondoso e tão sereno e tão cheio de carisma. Este homem não pode estar mentindo. E as pessoas então são levadas. É o declínio espiritual daqueles dias. O texto fala no versículo 10 que versículo 11, que muitos falsos profetas surgirão. Muitos lobos em pele de ovelha. Muitos lobos devoradores, falando mansamente, se apresentando mansamente, e essas pessoas devorarão muitos. Este trecho, ainda que escatológico, é um texto muito importante para os dias atuais. Por quê? Porque a Bíblia mostra que essa atividade, talvez não de forma tão intensa como será no período tribulacional, essa atividade já existe. Se os irmãos olharem em 1 João, capítulo 4, veja na sua Bíblia, abra sua Bíblia em 1 João 4, os irmãos vão encontrar, nesse versículo 1, os irmãos vão encontrar um alerta de João, que ele já dava ao seu tempo, nos seus dias ele já dava esse alerta. Veja o que ele diz aqui, observe, 1 João 4, versículo 1, é um alerta para todos dos seus dias e dos nossos dias. Veja o que diz aqui. O texto fala, amados, está escrevendo para os amados, para os crentes em Cristo, para os seguidores de Cristo. O texto diz, amados, não acrediteis em qualquer espírito, mas avaliai se os espíritos vêm de Deus. Aí você pensa, mas como eu posso avaliar os espíritos? Tem que ir num centro espírita, esperar baixar um espírito e fazer algumas perguntas para ele? Não, esse texto não tem nada que ver com entrevistas feitas a espíritos. Há igrejas hoje em dia que fazem entrevistas com pessoas endemoniadas, né? Conversam lá com o demônio, bate ali um papo, pergunta, né, o nome, de onde veio, enfim, um monte de tolices que nós vemos aí espalhadas pelas igrejas falsas por aí afora. Esse texto não fala para fazer isso, não é isso.
Quando o texto fala provai os espíritos, logo em seguida o apóstolo João dá indícios, ele mostra como isso pode ser feito e por que isso deve ser feito. Ele fala, mas avaliai se os espíritos vêm de Deus. Ele prossegue dizendo, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Qual é a conexão entre uma coisa e outra? Qual é a relação entre os muitos falsos profetas que têm saído pelo mundo e o meu dever de provar os espíritos? Qual é a conexão entre as duas coisas? É muito simples. Os falsos espíritos, os espíritos maus, eles falam através dos falsos profetas. O apóstolo Paulo fala de doutrinas de demônios que são ensinadas por falsos mestres. Os falsos mestres propagandeiam mentiras, eles pregam mentiras. Quando você vê um falso mestre ensinando uma heresia, uma doutrina falsa, lembre-se, essa doutrina que ele está ensinando é uma doutrina satânica, é uma doutrina diabólica, é uma doutrina inspirada por espíritos perversos, malignos. E é possível então provar esses espíritos ouvindo esses homens. Eu escuto esses homens e digo, essa doutrina não é de Deus. Essa doutrina é falsa, esse homem é um mentiroso. Há por trás dele uma ação satânica, há por trás dele uma ação demoníaca, fazendo com que ele se torne um propagandeador de falsidades. Ele fala como ovelha, mas na realidade ele é um terrível lobo. E como se não bastasse o fato dele ser um terrível lobo, ainda por cima, ele é um instrumento de demônios para propagar mentiras contra o Evangelho. E João fala que esses falsos profetas, esses falsos mestres, já saíram pelo mundo. Você os vê todos os dias. Você os vê na TV. Você os vê escrevendo livros. Você os vê fazendo grandes congressos, grandes cruzadas. Você os vê dando testemunho, geralmente pedindo dinheiro na televisão. São falsos profetas que são instrumentos de Satanás para propagar mentiras. Isso já existe. Quando Mateus escreve as palavras de Jesus alertando acerca dos últimos tempos, falando que falsos mestres sairiam e enganariam a muitos. Isso, claro, tem uma conotação escatológica reservada para os últimos tempos, mas nós encontramos na Escritura que esse alerta é um alerta que nós devemos abraçar para nós hoje também. Porque ainda que não seja tão numerosa a atividade dos falsos profetas como será nos últimos tempos, essa atividade já existe. E está enganando muita gente. Muitas pessoas estão sendo levadas por esses homens e têm suas vidas destruídas por afirmações terríveis, por enganos terríveis que essas pessoas propagandeiam. Muito triste ver isso, como isso tem se disseminado no nosso meio, no meio do povo de Deus. A proliferação de mestres da mentira, pessoas que inventam coisas, pessoas que inventam doutrinas novas. E o povo em geral escuta e acredita que tudo isso é verdade e segue essas coisas. Eu estou lendo um livro atualmente, tenho lido alguns livros. O que estou lendo atualmente se chama O Caos Carismático, de John MacArthur. Mas tenho lido outros livros também, desenhando o cenário evangélico mundial. Meus irmãos, há coisas que são ensinadas por esses homens, que somente só pode ter origem satânica. Só pode ter origem satânica. Há homens ensinando as pessoas a latirem durante o culto. Latir durante o culto. Onde está o discernimento dessa gente? Há homens ensinando pessoas a entrarem na igreja com uma coleira de cachorro. E alguém levando a pessoa andando pela igreja como um animal. O que é isso? Como pode isso?
Pessoas entrando na igreja como animais, numa coleira. Outros uivando como loucos. E os homens dizendo, os falsos mestres dizendo, que isso tudo é obra do Espírito Santo. Existe blasfêmia maior do que essa? Atribuir um ato louco como esse ao Espírito Santo, pode haver doutrina mais satânica e blasfema do que esta? Não há. Li acerca de um homem que foi até o céu e gravou um CD contando o seu testemunho e vendeu milhões de cópias. Ficou rico com a sua viagem até o céu. E ele narra que ele encontrou Jesus num celeiro e ficaram amigos e contaram piadas um ao outro. E ele narra que Jesus, quando ouve uma piada, dá longas gargalhadas. Longas e altas gargalhadas. Depois saíram passear e começaram a brincar num riozinho, ele e Jesus. E começaram a jogar água um no outro, brincando e sorrindo. Coisa linda. E ficaram amiguinhos um do outro. Coisa meio afeminada. Negócio. Ficar jogando aguinha no riozinho. O Rei dos Reis. Irmãos, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, jogando aguinha, brincando, no riozinho, no laguinho, com os patinhos. Por favor. E ele disse que no céu ele viu cavalos. Quem gosta de bicho, deve fazer uma viagem dessa. No céu ele viu cavalos, cachorros, gatos, tudo, os bichinhos todos ali. E os cavalos são bonzinhos, você pode andar sobre eles sem problema nenhum, não paga nada, é tudo de graça, enfim. E ele narra essas experiências, e as pessoas ficam ali impressionadas com essas coisas. Experiências, expressões que são ditas ali, que não tem nada a ver com a Escritura, que não se coadunam com o caráter de Jesus e com o modo como Deus age sobre o seu povo. Mas as pessoas creem nessas coisas, creem nesses falsos mestres. Recentemente, lendo um outro livro, chamado Louvor que Liberta, coisas terríveis sendo ditas ali, mentiras terríveis sendo ditas ali, 80 páginas de pura heresia. O homem dizendo que ele conseguiu se libertar das suas inclinações pecaminosas. Meus irmãos, nós não podemos nos libertar das nossas inclinações pecaminosas antes da glorificação. Nós temos inclinações pecaminosas e teremos essas inclinações pecaminosas até o dia da nossa glorificação. Quando estivermos no céu, não teremos mais inclinações pecaminosas. Mas esse homem dizia que ele conseguiu se libertar das suas inclinações pecaminosas, porque Deus conversou com ele pessoalmente e perguntou se ele queria, ele disse que sim. E Deus então disse, ok, então você já está liberto da sua inclinação pecaminosa. E ele estava no hospital, e o problema da inclinação pecaminosa dele era em relação a mulheres. Ele viu uma mulher bonita, ele se sentia atraído pela mulher. É o problema de todos os homens normais. Os homens crentes têm que lutar continuamente contra isso. É uma luta constante, os homens sabem disso. E se há um homem aqui que não luta contra isso, eu sugiro que procure um médico. Porque é uma luta constante, é difícil. Os homens crentes, eles têm que se policiar, eles têm que se vigiar, eles têm que mudar de calçado algumas vezes, têm que mudar de canal algumas vezes, têm que se livrar de algumas coisas, se afastar de alguns ambientes, porque é difícil essa luta. E esse homem disse, o Senhor me libertou disso. E ele estava então no hospital e entrou uma enfermeira linda. E quando ele viu a enfermeira, tudo que lhe veio à mente foi, louvado seja Deus pela criação. Eu te louvo, Senhor, por suas criaturas. Eu te louvo pelas coisas que o Senhor criou. Mentira! E ele ensina em seu livro. Ele ensina em seu livro que todo o mal que existe pode ser destruído se você louvar a Deus. Ele fala que o louvor a Deus, ele cria um ambiente em que Satanás é alérgico. Satanás tem alergia contra o louvor.
E se você então começar a cantar, todo o mal vai se desfazer, porque Satanás fica paralisado. É uma paralisia alérgica, é uma alergia paralisante. Ele não consegue então fazer mais nada, porque você está louvando, ele não consegue fazer mais nada. Fica paralisado. Você cantando, ele paralisado. Não consegue fazer mais nada. Pare de cantar. Pare, que eu não consigo me mexer. É assim que funciona. E ele vai ensinando isso. Ele fala da experiência de um homem que estava no campo e foi atacado por um touro feroz. Um touro terrível, assassino. E o touro veio a toda velocidade sobre ele. E o que ele fez? Começou a cantar. A alegria está no coração de quem já conhece. E o touro vindo. E quando o touro chegou perto, escutou a música, o touro parou. Deu meia volta e saiu correndo. Isso aconteceu com o pastor Thomas também. Quando ele começou a cantar perto do cachorro dele, o cachorro saiu correndo, nunca mais voltou. Seu cachorro tinha algum problema com demônios também. O pastor Thomas canta tão mal que quando ele começou a cantar perto do cachorro, o cachorro nunca mais voltou para casa. Acharam depois do cachorro, né? Estava morto. O cachorro estava morto. Irmãos, não faça isso. Se um cachorro ou um touro te atacar, não cante, corra o máximo que você puder. Não pare para cantar, corra. Porque esses homens são mentirosos, eles enganam as pessoas. E esse livro, meus irmãos, esse livro foi um best-seller nos Estados Unidos e no Brasil. Mentiras, ilusões, invenções. Nós rimos disso, claro que rimos, porque nós temos discernimento. Mas as pessoas são conduzidas após essas mentiras todas, iludidas por tudo isso. E com o passar do tempo, quando percebem que essas coisas não funcionam, elas abandonam a fé, pensando que aquilo em que creram era a fé. E não querem mais saber de nada, de igreja, de Deus, de coisa alguma. Essas mentiras são a antessala da apostasia. E é isso que os falsos mestres criam, apóstatas. Mentiras como essa fazem isso, geram decepção, desilusão, tristeza no final. E no fim de tudo, apostasia e abandono da fé. O texto fala que nos últimos tempos as pessoas crerão nessas coisas. Crerão em mentiras, crerão em fábulas. Vão seguir os falsos mestres e os falsos mestres enganarão a muitos. As pessoas têm uma capacidade incrível de acreditar em mentiras horrorosas, mentiras absurdas. Em Atibaia tinha uma senhora que orava para a Branca de Neve e os 7 anões. Ela orava para eles. Acredite se quiser. Ela tinha estátuas ali da Branca de Neve e dos 7 anões no seu jardim. E ela dizia que havia uma energia naquelas estátuas. E ela então, quando saía de casa, ela orava para a Branca de Neve e os 7 anões cuidarem da casa dela. O Dunga. O Soneca. Como alguém pode acreditar nisso? Mas a Bíblia mostra que os falsos mestres têm essa capacidade de iludir, de enganar as pessoas e conduzi-las ao erro terrível, à mentira, para que se desiludam depois e abandonem tudo que está relacionado à fé cristã. O texto prossegue, o texto diz, versículo 12, o texto diz: e por se multiplicar a maldade, o amor de muitos esfriará. Veja, nós temos aqui uma conexão assustadora, prestem atenção. Nós temos aqui uma conexão assustadora. O texto está dizendo que o aumento da iniquidade gera um efeito negativo sobre o amor das pessoas. A palavra que é usada aqui por Mateus, quando ele fala que o amor esfriará, é uma palavra que, quando usada, associada ao fogo, quando fala do fogo se esfriar, essa palavra adquire o sentido de extinguir, desaparecer. O que Jesus está dizendo aqui não é que o amor vai ficar menor.
O que Jesus está dizendo aqui é que o amor vai desaparecer. E as provas de que o amor vai desaparecer estão nos versículos anteriores, que fala dos homens torturando e matando os crentes, os homens odiando as pessoas por causa de Cristo, traição, abandono da fé e ódio uns pelos outros, o amor desaparecido totalmente, banido da experiência humana. Por causa do quê? Por causa da iniquidade. O pecado faz a iniquidade, o pecado faz o amor murchar, morrer, se desvanecer, se extinguir, se apagar. Se o amor é uma chama, a iniquidade joga água sobre essa chama e apaga essa chama. E ela desaparece. E o texto diz que naqueles dias isso vai acontecer. Tanta iniquidade, tanto pecado sufocará o amor deixará de existir. O texto, se seguirmos esse liame que eu mencionei no começo, se seguirmos esse liame que fala, que mostra, que indica que essas coisas acontecerão dentro da própria comunidade da fé, isso mostra que o amor vai desaparecer, inclusive entre os discípulos. Porque haverá falsos discípulos. E haverá discípulos fracos. E o amor deles vai se desmanchar por causa do aumento da iniquidade ao redor e o aumento da iniquidade na vida deles. A Bíblia mostra que realmente as trevas apagam o amor do coração da pessoa. Veja, se você tem aí na sua Bíblia, veja 1 João 2. Abra rapidinho sua Bíblia em 1 João 2. Veja o versículo 9, veja o que diz. Preste atenção, porque essa realidade, ainda que o texto esteja falando de um cenário escatológico, essa realidade é importante para nós. Por quê? Porque nós podemos praticar a iniquidade num grau que faz com que o nosso amor pelos irmãos desapareça. E o amor pelos nossos irmãos pode medir se estamos vivendo uma vida santa ou não. Veja o que diz o versículo 9, o texto diz assim: aquele que diz estar na luz, versículo 9, 1 João 2, mas odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Não há como conciliar o amor com vida suja, não há como conciliar o amor pelos irmãos com vida de pecado, não tem jeito. 10, aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há tropeço. Não há queda, não há desvio, ele ama seu irmão. E isso mostra que ele está na luz. 11, mas aquele que odeia seu irmão está nas trevas e por elas anda, sem saber para onde vai, pois as trevas lhe cegaram os olhos. Veja, o pecado e o amor pelos irmãos não podem andar juntos. E isso deve trazer o texto para a nossa realidade hoje aqui na igreja. Você ama seu irmão? Você ama seu irmão? Ou não? Ou para você não faz diferença nenhuma o seu irmão estar aqui ou não estar, o que ele está passando ou deixa de passar? Você é indiferente a ele. Você é indiferente a ele. Você vai avaliar a sua fé e a sua conduta. Porque quem não ama seu irmão, diz João, pode isto ser uma evidência de que essa pessoa não nasceu de Deus. João prossegue, João fala em outros textos, no capítulo 3, versículo 14, ele fala também sobre isso. No capítulo 4, versículos 20 e 21, ele fala sobre isso também. E João deixa muito claro a verdade de que muitas vezes o fato de alguém não amar a seu irmão é uma evidência de que a pessoa não nasceu de novo, não nasceu de Deus. Quando Jesus fala sobre o amor se esfriando de muitos, e quando nós entendemos que essa realidade será experimentada até mesmo dentro da comunidade de fé daqueles dias, isso deve nos alertar hoje. Se eu não amo meu irmão, talvez haja pecado na minha vida, e esse pecado está obstaculando o crescimento do amor por eles. Se eu não me importo em estar com eles, se eu não me importo em orar por eles, se eu não me importo em me aproximar deles e viver o drama deles, e ajudá-los a carregar os seus fardos, e não me disponho a
estender-lhes a mão quando sofrem, e dar-lhes apoio, amparo, e estimulá-los no viver cristão, que é difícil para muitos. Irmãos, pessoas que estão aqui nesse auditório me escutando, têm carregado fardos na vida cristã que são simplesmente insuportáveis. Insuportáveis. Há irmãos nossos aqui que estão prostrados debaixo de um fardo terrível, por uma única razão: são crentes. Fardos dentro de casa, fardos no trabalho, ataques contínuos, estão cansados. E há irmãos que pouco se importam com isso. Não se importam. Cada um tem seus problemas, cada um leva a sua vida. Quando essa postura se instala no nosso coração, isso pode ser um sinal de algo muito ruim. Pode ser sinal de trevas na vida da pessoa. Porque as trevas impedem que eu ame o meu irmão. Declínio social, declínio espiritual, declínio moral marcarão o mundo daqueles dias. E o versículo 13 prossegue. Versículo 13 diz: mas quem perseverar até o fim será salvo. Este versículo é um versículo mal entendido pelos arminianos. Os arminianos creem na perda de salvação. Os arminianos, eu vivo brigando com o arminiano o tempo todo para lá e para cá. Os irmãos têm acompanhado as minhas aventuras por aí afora, na minha luta com os arminianos e outros grupos. No nosso site há vários debates e vários artigos e várias coisas que são colocadas ali acerca desse assunto. Os arminianos dizem o seguinte: olha, esse versículo mostra que uma pessoa pode estar salva, ser um crente, mas se ele não perseverar, ele não vai ser salvo, porque ele vai perder a salvação. Então só vai ser salvo quem perseverar, e se alguém não perseverar estando salvo, então vai perder a salvação, vai deixar de ser salvo. Essa é a conclusão aqui. Os arminianos chegam. Essa conclusão ela não corresponde à doutrina cristã como um todo. A palavra de Deus tem um conjunto de outras realidades ligadas à soteriologia, ligadas à salvação, que mostra que a salvação é perene. A salvação que Deus dá aos que creem em Cristo é uma salvação que não se extingue. É uma salvação que perdura até o fim. Por quê? Porque a fé que é dada aos salvos é uma fé sobrenatural. E quando a pessoa recebe isso, quando ela recebe o dom da fé salvadora, o texto fala, pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Quando essa pessoa recebe esse dom, essa graça que é dada mediante a fé, a Bíblia diz que o Espírito Santo é dado a essa pessoa como um selo que é um penhor, é uma garantia de que aquela pessoa será resgatada no dia final. Todo crente recebe o Espírito Santo como esse selo de propriedade, essa marca de propriedade, que serve como garantia, não só da sua santificação, mas da sua segurança até o último dia. Um dia o Senhor virá aqui para buscar a sua propriedade, e Ele verá aqueles que têm este selo, que é o próprio Espírito, e irá levá-los. Então nós temos essa garantia na palavra de Deus, além de outros textos, como João 10, que fala que as ovelhas de Cristo não podem ser arrancadas da sua mão, Romanos 8, que fala que nada pode nos separar do amor de Cristo, que nós estamos seguros nele. Então a palavra de Deus é muito repleta de textos que mostram essa segurança do cristão. Então, se esse texto não fala de perda de salvação, do que esse texto fala? É muito simples. Esse texto mostra que o cristão verdadeiro é aquele que persevera. O texto, quando diz quem perseverar até o fim será salvo, está indicando o seguinte: está indicando que a fé verdadeira é uma fé que persevera. E por isso a pessoa que a tem será salva. A prova de que ela tem uma fé verdadeira é a perseverança. Como eu sei que alguém é salvo mesmo?
Como eu sei que alguém tem a fé genuína? É simples a prova disso. A evidência disso é a perseverança. Como saberemos naqueles dias? Como as pessoas saberão naqueles dias quem realmente é crente? Quem realmente é salvo? Pela perseverança. Quem persevera será salvo, porque pela perseverança mostrará que tem a fé verdadeira. O crente genuíno sempre perseverará. Sempre. Por quê? Porque a sua fé é guardada por Deus. Deus protege a sua fé. Se os irmãos olharem o versículo 24 desse texto, os irmãos verão como os cristãos verdadeiros perseveram. Veja o que diz o versículo 24. Fala assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e milagres, a tal ponto que, se fosse possível, enganariam até os escolhidos. Se fosse possível. O texto está dizendo que não é possível. Por quê? Porque os escolhidos perseveram. E quem persevera será salvo. E será salvo porque tem a fé verdadeira, porque é escolhido. Há outros textos, o texto de 1 de Pedro 1, veja esse texto, é muito importante esse texto. O texto de 1 de Pedro 1 mostra essa realidade. Porque quem tem a fé verdadeira persevera. O texto diz: quem perseverar até o fim será salvo. Por quê? Porque quem persevera tem a fé verdadeira. E quem tem a fé verdadeira será salvo. E porque essa pessoa que tem a fé verdadeira persevera e enfim é salvo. O texto de 1 de Pedro 1, versículo 3 diz o seguinte: 1 de Pedro 1, 3 fala assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança segundo a sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não perece, não se contamina nem se altera, reservada nos céus para vós, que sois protegidos pelo poder de Deus. O Senhor protege da queda aqueles a quem Ele dá a fé salvadora. E por isso eles perseveram. Os falsos mestres tentam enganá-los, mas não conseguem enganá-los, porque a fé dessas pessoas é protegida pelo poder de Deus. Por isso eles perseveram até o fim e são salvos. 1 João no capítulo 5, nós encontramos, 1 João no capítulo 5, vire as páginas da sua Bíblia, veja o que diz o versículo 4, diz assim: veja como alguém pode perseverar, veja como alguém pode permanecer de pé, o mundo desabando, ódio, perseguição, traição, apostasia, mas alguém fica firme, persevera até o fim e é salvo. Por quê? O versículo 4 de 1 João 5 diz: pois todo que é nascido de Deus vence o mundo. Ele vence o mundo, não importa se é o mundo no período tribulacional ou outro qualquer, ele vence o mundo. E por que ele vence o mundo? O texto diz: e esta é a vitória que vence o mundo. Esse é o meio através do qual nós podemos vencer o mundo, a nossa fé. Porque temos a fé salvadora, então isso faz com que perseveremos. É isso que o texto significa. Haverá um grande declínio, um declínio social, um declínio moral, um declínio espiritual, mas os escolhidos de Deus, que são guardados pelo seu poder, mediante a fé que vence o mundo, estes perseverarão até o fim. E aquele que perseverar até o fim, mostrando que tem essa fé, será enfim salvo. O texto caminha para o final e mostra a última informação. Será um mundo indesculpável. Por que será indesculpável? Versículo 14 diz: este evangelho do reino será pregado por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Muitas pessoas pensam que esse versículo está dizendo que você tem que evangelizar bastante, senão Cristo não volta. Evangelize bastante, senão Jesus não vai voltar. Me lembro que uma vez eu fui pregar numa igreja no litoral aqui de São Paulo,
E um moço que estava me assessorando ali durante a minha visita, disse para mim: pastor, sabe qual é o meu sonho? Qual é o seu sonho? Ele disse para mim: meu sonho é um dia estar evangelizando, e na hora que eu acabar de evangelizar, o céu abrir, e uma voz dizer assim: este era o último que faltava, agora eu vou voltar. E eu pensei comigo: o que é que você está aprendendo na igreja? Não? Ele acreditava que esse versículo dizia isso, que Jesus só vai voltar quando cada indivíduo for evangelizado. Isso é impossível. As pessoas estão nascendo, crescendo, morrendo, gente morre sem ser evangelizado o tempo todo, e sempre vai ser assim. O versículo não ensina nada disso. Esse versículo está falando sobre uma realidade que vai acontecer na tribulação. Jesus, em Mateus capítulo 10, Jesus fala para pregar o evangelho somente aos judeus, somente à casa de Israel. No capítulo 28 ele fala para anunciar a todas as nações. E aqui nesse texto ele fala que isso vai acontecer no período da tribulação. Fala só isso. Não está dizendo que você tem que evangelizar, senão ele não volta. Não. Está dizendo que vai acontecer no período tribulacional, haverá uma grande ação missionária, uma ação missionária de proporções universais. Todas as nações, todo mundo habitado, conforme seria melhor a tradução aqui, todo mundo habitado será alcançado pelo evangelho do reino. Hoje nós temos cerca de 4.000 povos que nunca ouviram falar de Jesus. No período tribulacional, no período da tribulação, o evangelho chegará a todas essas pessoas, todos serão alcançados. E haverá um grande despertar nesse tempo. É um tempo difícil, é um tempo muito difícil, sim. Mas a Bíblia mostra que haverá muitas conversões. Se você olhar, eu sei que os irmãos estão um pouquinho cansados, mas eu quero que os irmãos olhem em Apocalipse 14. Veja Apocalipse 14. Sejam pacientes, por favor. Sejam pacientes, eu quero, e me deem a honra, como eu disse no domingo passado, me deem a honra de enfastiá-los com a palavra de Deus. Me deem essa honra. Quero ter a honra de fazer isso. Quero ser conhecido assim. Pastor Marcos, o pastor que enfastia as pessoas com a palavra de Deus. Quero ser conhecido assim no céu e no inferno. Quero que no inferno o diabo me conheça assim. O pastor que enfastia o povo com a palavra de Deus. Quero que o inferno me conheça por essa designação. O céu e o inferno. Então me deem a honra de fazer isso. De enfastiá-los. De enchê-los, de fazê-los transbordar, de sair pelos ouvidos, pela boca, pelos olhos, conhecendo a palavra de Deus e amando essa palavra profundamente, porque eu sei que essa palavra é alimento. Eu sei que chega uma hora que eu não aguento mais comer, mas eu uso o verbo que meu pai usava quando era pequeno: entrocha nele. Entrocha. É o que eu vou fazer. Eu quero fazer isso. Eu quero entrochar. Fazer entrar essa goela abaixo. Os irmãos sejam fortes, conheçam a palavra de Deus e enfrentem o mundo lá fora, esse mundo de trevas, de escuridão. Os irmãos têm que ter elementos e forças e estrutura, força espiritual para viver esses dias. Por isso eu vou enfastiá-los, eu vou entrochar a palavra de Deus nos irmãos. Vamos então ver aqui Apocalipse 14, de 1 a 6. Veja o que diz o texto aqui. A Bíblia fala sobre um texto que é muito mal compreendido, especialmente pela seita das testemunhas de Jeová. Veja o que diz aqui o texto. Então olhei e vi diante de mim o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e junto a ele 144.000. As testemunhas de Jeová, que nada, por favor. Esses homens dessa seita não sabem nem ler. O problema dessa seita não é falta de interpretação, é falta de alfabetização. Se aprender a ler um pouquinho e ler um pouquinho aqui, vai aprender que não tem nada a ver com a seita deles. Veja na sequência. O texto prossegue. Que traziam escritos na testa o nome dele e de seu pai. Ouvi um som do céu, como o barulho de um temporal e o estrondo de um grande trovão. O som que ouvi era como o de arpistas que tocavam suas harpas. Cantavam um cântico novo diante do trono e diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém podia aprender o cântico senão os 144.000, os que foram comprados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres. Então são homens. E são homens virgens, solteiros, nunca tiveram relações. Não tem nada a ver com o testemunho de Jeová que a gente vem andando por aí, vendendo revistinha Despertai e Sentinela e outras coisas. Não tem nada a ver com essa gente. Continuando. Porque são virgens. São os que seguem o Cordeiro aonde quer que vá.
Foram comprados dentre os homens para serem as primícias para Deus e para o Cordeiro. Mentira alguma saiu de sua boca, pois são irrepreensíveis. E então diz o versículo 6, vejam agora: vi outro anjo, que voava pelo meio do céu e trazia um evangelho eterno para proclamar aos habitantes da terra e a toda a nação, tribo, língua e povo. Essa conexão entre as 144 mil testemunhas e esse evangelho do reino. O que nós temos aqui é uma indicação de que esses homens serão missionários. Missionários solteiros de tempo integral. O texto do Apocalipse fala que serão 12 mil de cada tribo de Israel. 12 mil moços, 12 mil homens solteiros que sairão pregando o evangelho por todo o mundo. 144 mil missionários, anunciando a verdade a todas as nações, em harmonia com o que diz o versículo 14 de Mateus 24. Volte às páginas do Apocalipse e veja no capítulo 7 o efeito disso. Veja, Apocalipse 7:13. O texto diz, veja que fantástico isso. Aqui nesse ponto eu acabo gostando da tribulação, para dizer a verdade. Eu tenho até vontade de me tornar pós-tribulacionista. Para ver isso aqui, o texto diz assim, 7:13, o texto fala: então um dos anciãos, um personagem celeste, me perguntou: quem são e de onde vieram estes que estão vestidos com túnicas brancas? Eu lhe respondi: meu senhor, tu sabes. E ele me respondeu: estes são os que vêm da grande tribulação e lavaram as suas túnicas e as branquearam no sangue do Cordeiro. E o texto bíblico fala que são milhões e milhões. Durante a tribulação haverá um grande despertamento. Muitos crendo no Evangelho, milhões e milhões, pela ação desses missionários que sairão pelo mundo. Eu quero terminar agora realçando aos irmãos diante disso o seguinte: nós vivemos dias maus, vivemos dias difíceis, vivemos dias de ateísmo crescente, imoralidades e sistemas perigosos sendo implantados em todos os cantos, nas escolas, na mídia e invadindo as casas. E temos visto o declínio da fé, o declínio das igrejas, temos visto o abandono da verdade, temos visto a negociação da verdade por todos os cantos. Poucos são os que amam a palavra de Deus e a vivem e pagam preço por isso. Os dias são maus. E nós fomos escolhidos por Deus para vivermos nessa geração de dificuldades. Às vezes eu lembro dos dias da Reforma Protestante, quando o Evangelho começou a modificar nações, invadir reinos e fazer com que os povos vibrassem, aprendendo a palavra de Deus e crescendo nela. E eu sinto inveja dos reformadores por terem vivido naquele tempo. Quando eu vejo as histórias dos avivamentos, o grande Charles Wesley e Whitefield, esses homens todos que viram multidões de fato se curvando aos pés de Cristo e nações inteiras sendo influenciadas pela fé, eu sinto inveja deles. Eu choro às vezes. E peço a Deus, Senhor, sopra de novo. Eu queria ver isso. Eu queria assistir isso. Eu queria que o Espírito que sopra onde quer, que o vento que sopra onde quer, soprasse mais uma vez antes do fim. Que antes do fim o Senhor soprasse de novo o seu hálito quente e fizesse com que os corações gelados se aquecessem pela ação sobrenatural do nosso Deus. Tenho inveja desses homens que viram e provaram esse sopro maravilhoso. Whitefield, quando pregava
aos trabalhadores das minas de carvão na Inglaterra. Ele percebeu que o rosto negro deles de carvão, às vezes ele via que havia marcas brancas no rosto enegrecido pelo carvão. Ele não sabia o que eram aquelas listas brancas no rosto enegrecido deles, até que ele descobriu que, enquanto ele pregava, os trabalhadores das minas choravam de arrependimento pelos seus pecados. Isso fazia com que aquelas listas marcassem os seus rostos. Nós não temos visto lágrimas de arrependimento mais. As conversões são apenas buscas de prosperidade, se é que podemos chamar isso de conversão. Não há arrependimento, não há dor, não há poder nas pregações. O coração do povo está gelado, longe, se tornou como um coração de pedra. A palavra de Deus não entra neles. Isso nos causa tristeza. Nós queríamos ver, sim, o Senhor soprando de novo. Sopra, sopra, Senhor. Sopra mais uma vez o seu hálito aquecedor. Incendeia esse povo, esse país, esse mundo. Incendeia com o seu hálito revigorante, vivificante. Mas nós não sabemos o que Deus tem para nós. Mas, quando eu vejo esse período tão terrível, como a tribulação, sendo um período em que milhões de pessoas crerão, isso me anima um pouco. Porque me parece que o Senhor trabalha no meio da escuridão. O Senhor, quando vê as trevas, Ele diz, haja luz. E nós estamos em trevas. Senhor, diga uma vez só. Diga novamente. Diante das trevas que nos cercam, diga novamente, haja luz. Haverá trevas mais densas no futuro. Haverá, sabemos, aprendemos. E o Senhor, no meio daquelas trevas tão densas, o Senhor dirá, sim, haja luz, e tochas surgirão. Milhões de tochas surgirão. E seguirão o Cordeiro, e se curvarão a Ele, e serão transformados, e não seguirão o mal que reinará naqueles dias. Porque o Senhor diz, o Senhor fala, haja luz. Na nossa geração, Senhor, olhando para as nossas trevas, olhando para as trevas das famílias que nos cercam, das pessoas que conhecemos, das pessoas que estão ao nosso redor em toda parte, e que vivem na escuridão, suplicamos, ó Deus, suplicamos. Diga de novo, mais uma vez, haja luz. E se Ele disser, haja luz, tochas surgirão, e haverá luz. Juntem-se comigo, venham comigo. Venham comigo nessa súplica, juntem-se a mim. Esqueçam por um tempo as vaidades e tolices que nos distraem. Venham comigo, orem comigo, façam coro comigo e supliquem ao Senhor. Senhor, diga mais uma vez, haja luz. Senhor, faz brilhar a tua luz. Senhor, sopra mais uma vez. Acende no coração dos homens a chama da fé verdadeira. Oremos. Santo Deus, obrigado por esse texto maravilhoso. Ó Santo Pai, vem nos visitar. Sabemos que as trevas vão aumentar, mas sabemos que o Senhor há de trabalhar com sua graça nesse período. Pedimos, Senhor, que antes que tudo isso aconteça, o Senhor trabalhe intensamente já na nossa geração. Tudo parece tão sem esperança, parece que tudo se desfez. O seu evangelho é pregado em tão poucos locais. Há tantos falsos mestres propagando mentiras. Ó Senhor, faça com que nós, com alegria, vejamos o evangelho verdadeiro florescer de novo, aquecer corações e mudar vidas, alterar governos, modificar a história de nações. Dá-nos a bênção de ver isso. E faça com que isso não seja dissociado, como não pode ser, do anúncio da verdade, da sua palavra, transformando pessoas. Guarda a nossa igreja,
livra-nos do mal, protege-nos da mentira, pedimos. Em nome de Jesus, amém.